Começa agora o Meu Segredo, um programa que fala da família, do trabalho e da espiritualidade. Muito obrigado por deixar entrar mais uma vez na sua casa, por você deixar a gente fazer parte da sua família. E hoje, o nosso programa tem uma pessoa maravilhosa aqui com a gente. Ele entende muito de cinema, entende muito de televisão e entende muito de fotografia também. Fábio Medeiros. Ale, tudo bem? Cara, você não sabe como eu estou feliz de estar aqui no Meu Segredo. Seja bem-vindo, meu amigo. Poxa, eu que te agradeço pelo convite. Que Estou realmente muito delícia feliz. estar com você aqui. Eu que te honra. agradeço. A honra é toda minha, né? Em meio de tantos entrevistados tão importantes, eu estou lisonjeado de estar aqui com você, Ale. Não, eu tenho a honra de estar com você porque é o seguinte, Fábio, ele tem uma história muito bonita com a televisão, né? Um carinho muito grande, né? Na verdade, assim, eu sempre gostei, né? Tudo isso que hoje a gente chama de audiovisual, mas desde criança eu acho que assim, eu gosto de filme, gosto de TV, gosto de imagem, gosto de som, então esse mundo sempre teve meio que presente na minha vida desde pequeno. Fábio, você lembra quando essa chave aconteceu com você? Quando você falou assim, peraí que eu vou brincar com isso aí, teve um momento que foi assim, pá! Você sabe assim, Ale, que uma coisa interessante é que eu acho que o primeiro momento que eu descobri que eu gostava muito dessa coisa toda, nem do audiovisual, era quando eu era pequeno e gravava num gravador de cassete com microfone, Sim. ficava brincando de fazer rádio e entrevista, né? Eu nunca tive uma Super 8, que era um equipamento caro para a época, meu pai nunca teve, mas eu já tinha esse gosto pelas coisas. O meu primeiro contato realmente foi na casa dos 17, 18 anos, quando um amigo comprou a primeira filmadora VHS lá, e aí eu comecei a brincar com aquilo, eu falei, nossa, eu tenho paixão por isso. Foi aí que eu descobri. Porém, não foi o momento que eu pulei carreira, nada disso. Só foi realmente o despertar dessa paixão, vamos dizer Você está com assim. quantos anos, Fábio? Agora estou com 51. Eu também tenho 51. Oh, mas você tá cara de novo, né? Eu Você não. também, cara. Dois meninos aqui e apaixonados por televisão, por audiovisual, né? Mas a sua entrada nesse universo, ela foi muito antes da minha, né? Você tem uma história muito mais bacana, muito mais marcante com fotografia também, né? Foi quando eu comecei. Na verdade, também isso foi mais ou menos em 92. Eu me lembro que tinha alguns amigos 22 anos. Eu tinha não, eu não tinha 22, foi em 92. Ah, 92. Eu tinha 21. 21. Os amigos foram estudar na Escola Pan-Americana e eu não tinha grana para fazer a escola, mas de ver eles brincar com câmeras fotográficas, filme, revelar, eu me encantei por aquilo. Eu já tinha visto todo esse processo. Revelar é lindo, né? Era lindo, você botar na bandeja, ficar com os químicos, ver a imagem aparecer, dar o contrato certo, o tempo. E eu, como tinha visto isso numa redação de um jornal lá em Porto Alegre, anos antes, quando eu tinha uns 14, eu já tinha achado mágico. E aí eu colei nesses meus amigos, e engraçado que um deles, que é o mesmo da câmera VHS, ele tinha muito dinheiro, então tudo o pai dele dava para ele. Só que assim, ele pegava, brincava um pouquinho e entregava na minha mão. E ele deixou a câmera dele, uma Yashica que eu tenho guardada até hoje. E aí eu comecei a brincar, autodidata, porque naquela época ou era uma escola pan-americana, não existia uma faculdade. Mas foi aí que a minha paixão pela imagem, pela fotografia começou. Mas assim, como um hobby realmente. Então, cúmplice disso tudo foi o seu amigo. Foi. Qual é o nome dele? Chama Edson Kuriyama, né? Ele vai estar assistindo a gente. Edson, aí, ó. Olha só, e aproveita e já cobra a sua câmera. Tá comigo. Se você não ajuda, tá com ele. Cara, que gostoso. Aí veio a fotografia. A fotografia, quando eu comecei, olha que curioso. Eu sempre, desde pequeno, né? Eu vou até entrar num tema de trabalho, né? Bora. Quando eu era pequeno... Mas ainda não está no tema do trabalho não, hein? Você está entrando por conta então, sua. Peraí. Mas pode se apresentando. Então eu vou falar para você. Quando eu era criança, a coisa que eu mais gostava de ganhar era macacão de piloto. Esse tema eu posso te ajudar. Então, esse você conhece bem. Mas assim, puramente paixão mesmo. Eu me lembro que eu adorava um macacãozinho branco que tinha o símbolo da ESSO aqui, coisas de... como se fosse de piloto, mas era de brim branco, eu amava aquilo. Quando a paixão da fotografia entrou na minha vida, a primeira coisa que eu fui fazer, fotografar kart. Caramba. Eu fui para Interlagos, eu me lembro, a Bia Figueiredo era criança, corria lá, ficava tirando foto de amigos que iam correr, alguma coisa assim. Então, assim, Então você pegou Tony Canaan, sim, dessa Rubinho, na mesma época, Rubinho, o Hélio. Uma galera lá, essa aqui. A galera desse esporte, que são ícones,
Tá tudo, é que acho que a maioria das pessoas conhece. O Rubinho, Senna, assim, Sim. por causa da Fórmula 1. Mas que Pupo correu de Morena, história. essa turmona. Sim, o Xande. Ah, não, mas daí você foi também, não só de kart, mas também se tirou Não, de... eu ia ver Stock Car, essas coisas, gostava, né? Tinha aquela fórmula, eu não me lembro qual era uma fórmula que o Rubinho corria também. Eu adorava ver corrida. Ele começou lá com a Fórmula Ford. Eu acho que era a Fórmula Ford, exatamente. Tá. Né, que tinha o carro da Arisco na época. Sim, então. sim. Então, assim, eu gostava disso. Só que, assim, o acesso também não era muito fácil. Eu me lembro que tinha um fotógrafo, eu posso estar errado, mas acho que era Luca, não é Bassani, alguma coisa assim. Ele era um fotógrafo, eu admirava o trabalho dele, porque, assim, além de ser fotógrafo... Tá lá até hoje, cara. Tá lá até hoje? É o Luca Bassani mesmo? É, tá lá até hoje. Excelente fotógrafo. Altão, fortão. É ele mesmo. Tá lá até hoje. É um Gente cara que boa valeria demais. a pena estar aqui para falar Olha aí. sobre fotografia de esporte, porque ele é um Vou trazer, mestre. vou trazer. É um mestre. Então, assim, você vê, eu gostava de Fórmula 1, de corrida, não sei, e gostava de fotografia, né? Até brinquei que eu estava já entrando, mas não foi ser piloto, fui ser fotógrafo, na verdade. Pegava os momentos dos pilotos, né? Aquele momento que Que é legal. Que nem, por exemplo, uma foto icônica ali que eu gosto muito, aquela do Senna, que ele está dentro da Williams no dia fatal, né, da história do automobilismo, ele está com um olhar... O fotógrafo foi muito feliz em tirar aquela foto, porque você vê que a expressão dele, ele era um cara concentrado, mas é uma expressão diferente. Estava preocupado. Ele estava, porque tinha acontecido um acidente. Quando ele foi na asa traseira também ali, que pegaram ele parado na asa, olhando e... Tem essa imagem também. É que assim, é uma questão até um pouco de destino, né? Mas assim, acho que a fotografia tem essa propriedade de contar a história, né? Como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim. Fábio Medeiros. Então, Fábio, sua rede social, o pessoal te conhecer? É o Instagram, @Fábio Medeiros. É. Falando de Fábio Medeiros, o que ele ama fazer hoje? Olha, eu amo estar em atividade dentro do que eu faço, né? Graças a Deus, eu consigo fazer a coisa que eu mais amo, que é trabalhar com filme, com audiovisual, com fotografia, com podcast, todas essas coisas que estão envolvidas, né? E me sinto muito realizado e muito privilegiado por poder trabalhar com o que eu amo. Porque o que eu vejo de gente falando, me formei em tal coisa que achei que eu gostava e hoje estou aí meio que, não sei se é isso, aquilo. Falo, bom, infelizmente a gente precisa ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Sim. Mas trabalhar com o que você gosta, também não acredito naquela frase, faça o que você ama e não trabalha. Não, você trabalha mais, mas você trabalha com prazer. Com prazer, né? Com alegria. Exatamente. Esse é o Fábio? Esse é o Fábio. Trabalho, eu sou pilhado. Então tá. Nós vamos dar uma pausa para um comercial e já voltamos, que agora eu vou começar aqui a pegar pesado com ele, tá bom? Já voltamos. Rapidinho, hein? Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. Viu como foi rapidinho? Voltamos agora com o meu segredo e hoje eu tô tendo a honra de entrevistar Fábio Medeiros, o Fábio, né, conhecido pela galera do audiovisual. O Fábio que já fez alguns trabalhos aí diferenciados, nós vamos começar a falar agora um pouquinho da vida dele. E se você não está inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve lá. Entra no canal N09. E você que está assistindo pela Rede Brasil Televisão, entre em contato com 963-93-3777, mande a sua sugestão de pauta, vai ser uma honra atender o seu pedido, tá bom, galerinha? Eu sou a Lê Navarro Oficial nas redes e ele é o Fábio Medeiros, certo?
Exatamente. Medeiros ou Medeiro? Medeiros. Medeiros. Sabe que Medeiros, eu tenho aí os meus patrocinadores de corrida, né, da Lubricint, que é Medeiros também. Marcelo Medeiros, tem o Rodrigo Medeiros, né? Tem Vinícius Medeiros, Adolfo Medeiros. Eles são os Medeiros famosos e importantes. Eu sou um aí no meio, né? São todos importantes. Eu acho que assim, a importância, ela é baseada naquilo que você constrói, Fábio. É verdade. E você construiu uma coisa que é a sua história, a sua fotografia. A fotografia não conta uma história? Conta uma história. A sua fotografia. Mas você sabe o que aconteceu? Uma coisa interessante nesse percurso todo ali. Eu tenho um grande amigo que ele é artista plástico, um japonesinho, o Mia, é uma figura, e um dia eu falei para ele assim, Mia, você sabe que eu nunca fiz a foto perfeita. E ele falou para mim assim, graças a Deus você não fez a foto perfeita. Porque o dia que você fizer, você vai perder o encanto. E aconteceu uma coisa interessante comigo, porque uma vez eu entrei no JK Iguatemi, quando eu subi tinha uma foto minha imensa, lá num evento que tinha um rosto, muito bem feita a foto, né, no meu ver, estava lá expondo um evento que estava tendo, e eu falei, olha lá, eu consegui fazer a foto perfeita. Nesse momento, eu acho que assim, a paixão deixou de ser paixão e passou a ser mesmo um negócio, um trabalho. Profissional. É. E assim, isso é bom por um lado, porém, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Só que em 2008, eu já estava com... Nós estamos falando de trabalho então, hein? Eu posso falar? Trabalho, família, espiritualidade, vamos começar com o trabalho então. Pode ser o trabalho? Eu não sei, você que manda aqui. Manda o trabalho aqui, ué. 2008, eu já estava bem enraizado na fotografia. Eu resolvi fazer um curso de cinema. Falei, não, é uma coisa que eu gosto. Lembrando lá atrás, mexer com câmera, brincar de fazer filme caseiro. E fui estudar cinema no Brasil, que é complicado. A gente tem algumas escolas... Sim. Que são conceituadas, porém a gente está muito atrás do que está a Argentina em termos de cinema, ou mesmo os Estados Unidos, mas sem querer julgar nada, eu fui fazer e como na fotografia eu também fui um pouco autodidata, né? Claro, tem coisas que você tem que estudar para entender, mas foi quando eu comecei a migrar. E aí eu entrei, estava dentro da fotografia e comecei a entrar no vídeo, vamos dizer assim. E em 2012... eu entrei num projeto meio que de paraquedas, que se tornou o meu projeto principal, que é um documentário, o mais visto do Brasil até hoje. A gente assim conseguiu vender muito DVD, bater Malévola da Disney em vendas, foi uma coisa... Caramba. Pirateado na primeira semana de lançamento, já estava nos camelôs, e feito de forma independente, cinema guerrilha mesmo, que foi o documentário Data Limite segundo Chico Xavier. O mais curioso... Data Limite, né? E você sabe o que é interessante do Data Limite? Ele foi conhecido, acho que no Brasil inteiro, virou meme, virou tudo, né? Virou pauta de programa de televisão. E eu acho muito engraçado, dou muita risada, porque tem muita gente especialista em Data Limite que só foi conhecer depois que a gente fez o documentário. Só que lá em 2012, eu nem sabia do que se tratava. Eu mal conhecia Chico Xavier, eu tinha lido a biografia dele, sabia que a história do homem era espetacular, porém eu não sabia nada sobre o que era Data Limite. E pesquisando e fazendo, criamos o filme. Quando eu terminei o filme, eu brinco e falo assim, eu ainda não entendi a Data Limite, né? Mas era uma brincadeira, porque eu montei o filme e tal. E foi uma surpresa o quão foi bem recebido. Pra você ter uma ideia, na pandemia 2020. Sim, 2019, 20, né? E aí o que acontece? A Anitta falou o melhor documentário que eu já assisti. Naquela semana bateu mais de 1 milhão de views, né? A gente tem 10 milhões de views, fora que vendemos muitos DVDs, fora do YouTube, streams, vídeo on demand. Então, assim, foi um sucesso, eu considero um grande sucesso para mim. Quanto tempo demorou esse documentário? Olha, começamos em 2012, ficamos viajando, gravando, mas assim, guerrilha. Então, assim, você paga uma coisa aqui, espera ganhar uma grana para fazer outra coisa ali. Ficamos parados 1 ano e retomamos em 2014. E sem patrocínio, sem nada. Sem nada. Porque uma coisa interessante, o patrocinador tem um pouco de aversão de conteúdo meio espiritualizado, vamos dizer assim, né? Ele não tem um cunho religioso. Tem medo de dividir, né? E outra coisa, também fala de alienígena, que é uma coisa que eu gostava muito na época, né? Então você falava assim de Chico Xavier, é um líder espiritual. Mas ele falou que se a gente passar por um período, nós vamos melhorar como sociedade e vamos
ter uma abertura para outras comunidades do universo. Que é o canal, né? Que é essa abertura, não é isso? Exatamente, nós vamos nos conectar com toda a verdade, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que acha que isso é, sei lá, uma falácia, tem gente que vai achar que é loucura, mas assim, eu acredito porque assim, como documentarista, por exemplo, eu sou um cara que eu não vou falar uma coisa sem averiguar se ela tem um fundo de verdade. E eu pouco conhecia Chico Xavier, falei, bom, vamos atrás de provar coisas que ele falou e ver se aconteceu. Chico Xavier, há anos atrás, falou que ia encontrar água na Lua. Encontraram água na Lua em 2012. Chico Xavier falou que nós íamos trocar órgãos de carne, né, vitais, por órgãos de plástico. Tem uma empresa francesa chamada Carmat que produz coração de plástico, que bombeia sangue. E ele falou Quando ele falou isso? Lá atrás, muito tempo. 60. É. Tem coisas que ele falou até antes. Na década de 40 ele falava algumas coisas que é até da data limite, está num nível lá atrás, acho que Caminho da Luz. Eu não vou ter, eu com o nome sou péssimo. Mas ele fala sobre justamente essa reunião, esse prazo, essa coisa toda. Interessante que eu achei que, por ser Chico Xavier, no meio do espiritismo fosse uma coisa que ia ser de grande assim, penetração. Muito pelo contrário. A maioria dos espíritas mais conservadores falam, não, Chico jamais falaria coisas de datas. Eu falei, não, mas ele não está dando uma data, ele está falando de um prazo. Assim como ele fala de mundo regenerado e coisas assim, né? Mais curioso, eu não sou espírita, fui estudar depois para entender e morrer de medo de espiritismo, você acredita? É mesmo. A primeira vez que eu fui para fazer uma gravação foi lá na casa de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. E conheci o Geraldo Lemos Neto, que foi um dos entrevistados, amigo de Chico Xavier. Ele lembra até hoje, eu lembro de você lá, acuado, morto de medo. Eu falei, eu não conhecia o espiritismo, né? E aí eu fiquei com medo, falei, eu não quero saber desse negócio de espírito do meu lado, nada disso. Eu falei, não, calma, né? Que coisa. É interessante. Isso, né? É o gostoso, porque ali tudo para você, você foi fazendo um documentário e você foi se envolvendo nisso para absorver, né? Então, isso deve ter sido a mágica de tudo. Transferir para a câmera. O seu ponto de vista para contar para as pessoas. De curiosidade, né? É. Porque eu acredito que as pessoas possam mudar muito com o aprendizado, sabe? É verdade. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo aí em casa, que estão nos permitindo entrar agora em casa, tá, ou assistindo por um celular, elas estão ouvindo você falar e de repente elas ainda não pegaram o ponto. Qual é o ponto? Qual é o despertar do negócio? É o amor que você colocou naquela raiz ali, assim. Ó. É verdade. Nada ia acontecer se não fosse por ele, por isso, por esse amor. Você sabe que a gente ainda falando de espiritualidade, nesse caminho, né? Engraçado que eu fui estudar engenharia, não tinha um mínimo, nada, eu não tenho nada a ver com engenharia. Eu desisti, fui estudar administração, que já era mais a ver comigo, mas eu sentia que eu queria uma coisa diferente, também não era algo que me completava. E eu fui ser comissário de bordo, trabalhei na aviação, mas para conhecer o mundo, aquela coisa mais jovem, você vai conhecer o mundo. E em um momento eu quis fazer teatro, quis ser ator, né? E aí, olha as coisas interessantes. A primeira peça que eu fiz era uma peça espírita. Eu fiz uma temporada e quis sair porque eu falei, eu me sinto um falsário. Porque as pessoas que estavam ali, eu estava decorando um texto e passando ele da melhor forma possível. Porém, a mensagem era uma mensagem de otimismo, de esperança e uma série de coisas. Vinham pessoas me abraçar, irmão, muito obrigado pela mensagem. Eu me sentia assim, uma farsa. Aí eu falei, não dá. Fui embora, não quero saber de espiritualidade. Já não gostava muito dessa coisa de espírito, eu tinha medo. Faço o primeiro documentário, a mesma coisa. Agora, você quer ver uma coisa mais interessante ainda? Quando eu fui na primeira visita na casa de Chico Xavier, então foi uma sessão espírita que nada mais é oração, uma conversa, e vai tomar um passe. Foi aí que eu fiquei apreensivo, né? Eu nunca tinha tomado um passe na minha vida. Entrei numa filinha, sentei numa sala, fiquei, veio uma senhora, posicionou as mãos, eu fiquei ali, de repente ela pôs o meu ombro, né, vai com Deus, aquela coisa toda. Era uma senhora negra, eu me lembro muito bem dela. Passaram-se uns meses, uns 3 meses, eu sonhei que eu estava com essa senhora de novo. E ela foi me dar um passe e jogou uma água no meu rosto, assim, na minha cabeça, e abriu uma imagem de uma freira me olhando, assim. E eu fiquei olhando para a freira, ela me olhando assim de frente, como a gente está se olhando, assim. E aí eu volto, né, como se eu estivesse dentro do sonho, eu volto para aquele momento com aquela senhora que me deu o passe. Falei, nossa, eu vi uma freira. Ela falou, Santa Rita.
Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi para o Google Santa Rita e eu descobri que Santa Rita era uma freira. Foi um momento bem interessante dentro de vários que aconteceram em fazendo um documentário. E foi muito legal ter isso acontecido, porque eu não sou católico, eu sou de uma família católica, porém eu não sou praticante. Mas não tem que ter polaridade nem isso, né? Você vê como é que é? Mas continua, desculpa. Aí, agora, em julho, eu fui para a Itália para casar, em Veneza, e eu sabendo que de Roma para Veneza, Cássia ficava no caminho, para Assis. E eu fui lá na Basílica ver o corpo de Santa Rita, está lá, ela está intacta, né, até hoje, assim, para agradecer, porque, de certa forma, aquela senhora lá, por meio de sonho, me apresentou Santa Rita, fui lá agradecer por tudo que aconteceu, e descobri que logo depois que essa senhora tinha me dado um passe, ela veio a falecer. Ela foi uma prostituta, chamava Dona Marlene, ela foi uma prostituta que conheceu o Chico Xavier, e Chico falou que ela tinha que sair daquela vida, ela saiu, virou espírita, virou mãe e tal. Então, histórias bonitas que vão se conectando, né? Olha que bacana. Legal. Cara. Que trabalho gostoso. Isso é muito bom de fazer, né? Por isso que eu falo que eu sou privilegiado. É. Então, você conheceu pessoas que têm uma história, têm essa diversidade, têm essa comunhão, né, religiosa, que não é uma... Não importa a religião das pessoas, importa a conexão com Deus, com algo melhor, ou com energia, ou seja, com o que você quiser botar o nome, né? E ela te colocou um momento ali de paz, né? Então as pessoas têm que entender que a paz é muito importante. E trabalhar naquilo que a gente ama é muito importante. É verdade. E ter paz no trabalho é muito importante. Trabalho para você, defina para mim, vai, com aquele carinho, com aquele amor seu. Você sabe que para mim o trabalho é o meio de tudo, é o meio. Se eu pudesse definir uma palavra, eu diria que é o meio. Por quê? É a forma com que eu vou alcançar qualquer objetivo. Seja ele espiritual, seja ele o próprio trabalho, ou seja até família. Por exemplo, hoje a minha sócia na produtora é minha esposa, que foi minha namorada, que foi uma pessoa que me incentivou muito. A minha família também, de certa forma, sempre me deu apoio, porque quando eu resolvi parar de fazer... Espera um pouquinho só. Claro. Fabio, nós estamos no trabalho, você já entrou em espiritualidade, agora família. Vai devagar, porque agora nós vamos comercial, já vamos voltar, porque eu tenho mais 2 assuntos para falar com ele, ele tá enrolando nós aí. Já voltamos. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. Galerinha, voltamos. Você não sabe como foi difícil segurar ele, que ele já queria falar aqui no break comercial, já queria falar muitas coisas e o assunto tá gostoso. Já entre em contato aí com a gente no canal N09, também pelo telefone 963-93-3777 e a Lê Navarro Oficial é minha rede social. E a dele, Fábio Medeiros. Fábio, nós estamos aqui falando de trabalho, já falamos de espiritualidade, já estava entrando na parte da família, mas espera aí, esse programa tem que falar de 3 pilares. Vamos lá. Trabalho, espiritualidade, família. Temos 2 assuntos ainda pendentes, mas nós começamos falando de espiritualidade, que envolve um pouco também o seu trabalho, né? Sim. Que envolveu, foi um conhecimento. Vamos falar de espiritualidade? Vamos sim, com prazer. Um momento da minha vida, Lê, eu sou muito contestador.
sabe? Assim, eu sou meio São Tomé, eu só acredito vendo, né? Tem que ser. Tem que ser um pouco, né? Eu acho que assim, ser. se a gente não contestar as coisas, a gente vai viver sempre na maioria. Como dizia Nelson Rodrigues, né? A maioria ela é burra, né? Mas tem burro pra caramba, né? É, o que tem nesse ponto, né? Esse é o Não vou nem problema. entrar na questão, mas que há, né? É. Mas, em determinado momento, eu questionei se Deus era necessário e se ele existia realmente. Foi um momento que eu, sei lá por que da minha vida, eu comecei a pensar, será que Deus existe? Aquela coisa muito egocêntrica de que achar que, como ser pensante... Mas você já estava no meio do... Não estava. Ah, você ainda não estava no meio do... É um momento que eu estava trabalhando e eu falei, eu não sei se Deus existe. E por incrível que pareça, minha vida começou a desandar de uma forma. E eu perdi a fé, eu percebi. E aí as coisas não andavam mais. Muito interessante. Alguém pode dizer, tá, isso é uma mera coincidência? Pode ser. Você acredita em coincidência depois de conhecer o trabalho do homem lá? Não existe, amigo. Não existe. Eu acho que a gente, assim, a gente planta alguma coisa e vai colher aquilo. Sim. Eu plantei a descrença. Ação, reação, causa e efeito. Exatamente. Você falou tudo, causa e efeito. Eu estava descrente e eu acho que pior do que eu não acreditar mais em Você Deus... estava falando em coisa ruim. Estava projetando algo que não era positivo, né? Porque eu falava, não sei. E como eu ouvi uma frase muito interessante, pior do que eu não acreditar em Deus é se Deus passasse a não acreditar mais em mim. Nossa, aí é complicado, hein? Né? Muito difícil. Você está com um baita problema, né? Não, exatamente. E aí eu percebi que, não, eu tenho que estar conectado. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com se conectar a um todo. Seja o que você acredita naquele velhinho de barba. Ligação, religião, religação. Religar, né? Religar. Exatamente. Então, se você se desconecta, você não está ligado, você não faz parte. E aí que é interessante, porque não deu mais certo, de certo modo. Acho que eu precisei de uma lição da vida. Falar, você pode acreditar no que você quiser, mas se você for descrente de tudo, então você está à deriva. E eu me senti assim. Olha que interessante. Sem espiritualidade, o homem fica à deriva. É o que eu poderia te falar. E essa deriva, ela vai se aprofundando dentro da pessoa, que é onde vem os vícios, vem as situações, perda de família, vem... E se o homem também não tivesse uma ligação, né, Fábio? Eu fico imaginando, se ele não temesse, não fosse temeroso, né, se ele não tivesse... Pô, eu vou fazer o que vier na minha cabeça, cara. Não tem filtro, não tem nada, tem consequência. Né? Por que nós vamos evoluir? Qual é a palavra que é evolução, que nós estamos buscando aí? Amar o próximo, seguir o nosso caminho numa coisa bacana. Eu sou um cara que... Eu vou entrar até um pouquinho na sua entrevista agora, tá? Claro, por favor. Para mim, eu gosto dessa troca. Eu sou um cara competitivo demais. Bom, você é piloto, né? Então, mas, por outro lado, você não vai encontrar deslealdade na minha competitividade. E você vai me ver ajudando pessoas dentro da minha competitividade. Então, eu vejo pilotos que estão começando lá no automobilismo, eu sento com eles, troco ideia, olha, ali você tem que tal marcha, ó, aponta o carro dessa forma. Que legal, isso é a experiência que você tem, né? Então, e tem pessoas do mesmo meio que não são capazes de presta sua... Não, se vira. Cara, eu acho que essa bolinha que você ataca na parede, como diz um amigo Vinícius Medeiros, né? Você ataca uma bolinha na parede e ela volta em você. Se você atacar ela com muita força, você vai ter que segurar ela com muita força. Ela vai voltar... Ela vai voltar um canhão em você, né? E acho que quando a gente entra nessa questão ainda moral e espiritual, eu acho que ela volta em dobro, com mais força ainda, né? Isso aí, é isso aí. Então, eu fico imaginando para você não crer e Deus te mostrando que um dos maiores sucessos da sua vida foi falar de crer. Exatamente, de espiritualidade. É interessante que eu acho que assim, evolucionalmente falando, eu acho que nós somos ainda muito pequenos, muito bebês. Eu acho que isso não é filosófico, nada disso, mas pensa bem, se o universo tem, sei lá, 12, 13 bilhões de anos, né, a nossa existência é muito pequena. Então, crendo que existem outras formas inteligentes, seja lá se é corpórea ou não,
dentro do universo, nós ainda estamos engatinhando, né? Então estamos aprendendo. Então é o que você falou, você com a tua experiência, você aprendeu muita com coisa. a sua. A gente soma e divide. E essa divisão multiplica, é diferente. É isso né? aí. É o que você falou, às vezes uma ferramenta, que não custa assim, emprestar uma ferramenta para o teu colega ali que está competindo com você. Mas é o que você falou, competindo na questão de, que isso é muito legal, né? Nós estamos ali por tempo, por desempenho, coisas maravilhosas, que é da nossa natureza isso. Sim. Mas leal, é o que você falou, eu tenho lealdade. Você não vai passar por cima, você não vai sabotar, nada disso. Isso é uma questão espiritual. Eu acho que esse é o preceito. Você não precisa ser uma pessoa que vai ler a Bíblia diariamente e ir numa igreja. Né? Isso aí, para mim, não tem sentido. O que tem sentido é o seguinte, é essa coisa de olhar para o próximo com amor. As pessoas, com amor, o inimigo, né? Parece difícil. Ação, atitude. Atitude. Eu acho que só o fato de, por exemplo, tem muita coisa que eu não sou a favor e sou contra, né? Mil coisas aí, mas eu vou respeitar, no mínimo, né? Tem coisas que, para mim, é assim, uma imbecilidade, sei lá, não vou nem dar exemplos, mas que eu acho uma imbecilidade, eu vou fazer o quê? Não adianta eu querer dar murro em ponta de faca. Não, tem dia né? que a gente tem que pôr a pantufa também e falar assim, hoje eu vou sair na rua de pantufa, vamos me chamar de louco. Tá tudo certo. Mas você só tem que ter uma coisa na cabeça. Não passa por cima de ninguém com a sua pantufa, né? Exatamente. Respeita o espaço, respeita o posicionamento, respeita... Esse é um preceito muito legal. Eu acho que assim, a minha religião é essa, sabe? Tentar ser melhor, evoluir, que a gente está falando. Tentar ajudar, porque acho que nesse meio de evolução você tem uma obrigação de ajudar o próximo, principalmente aquele que precisa mesmo e que quer ser ajudado. Porque também não adianta você querer mudar o mundo se o mundo não quer ser mudado. Quantas vezes teve gente que não, vou ajudar, e ela não queria ser ajudada. É um direito dela. Mas você acha, põe na cabeça também, não dá para ser o salvador do mundo. É aquele ali que está precisando de uma mão estendida, você estende a mão e ele quer, você ajuda. Isso, para mim, é a maior religião do mundo. Ajudar o próximo, evoluir. Porque se a gente também parar ali para pensar que você nasce, você vive uma vida desregrada ou regrada, de amor ou de desamor, de ódio, seja lá o que for, e você morre e ficou por isso mesmo, Foi melhor ter vindo vão, um gato. né, cara? Em vão, né? Em vão, é melhor vir gato ou cachorro, né? Porque aí você vai morar numa casa, no geral, você vai ganhar comida, não precisa pagar conta, não precisa se estressar, você ganha carinho, né? A filosofia diz isso, eu preferia ver um bicho, porque se a vida é só isso, né? Tem que ser algo a mais, né? E aí foi, por gostar disso tudo, dentro do trabalho, meus trabalhos sempre têm um propósito de trazer algo para alguém. Algo importante, mudar, transformar. Parece balela, mas é isso. Para mim, eu me lembro que quando eu fiz o Data Limite, olha que interessante, um canal de TV a cabo fez uma reunião para ver o conteúdo. A gente estava já negociando, porque a gente fez o Data Limite pensando no formato TV, né? Até de tempo. E aí um canal de TV falou, legal, isso aqui eu tenho de monte, ó, tem 2 malas aqui de DVD. Se você trouxer um reality show de uma mulher barraqueira, eu compro. Legal. Pô, O que uma mulher barraqueira ia agregar na vida de alguém? Né? Poxa, parabéns, né? Pô, é a sua televisão que é isso? E é um canal grande de TV a cabo. Então, a mesma coisa que me pedirem para fazer jornalismo sensacionalista. Não vou fazer. Não tem, não é Eu não da consigo. tua essência, né? Cara, se você me falar, um avião caiu. Puta, avião caiu. Desviou de algum lugar, desviou daquela casinha. Vamos lá entrevistar a dona daquela casinha. Vamos ver se ela pode falar alguma mensagem para a família do piloto. Pois é. Ó, fantástico. Deu para ver a linha qualquer? Você seria um bom diretor de documentário, hein? Não, você está entendendo? A linha qualquer, a linha Legal, é essa. é. Então, assim, o meu projeto para o ano que vem é o Lar dos Avós. Qual que é a moeda de pagamento? Amor. Não tem dinheiro envolvido, é amor. Pronto. Mas Alexandre, como é que é amor? Cara, se você colocar seu pai, sua avó, sua mãe, seja lá quem for, lá dentro e visitar ele 4 vezes por mês, você não vai pagar nada. Mas como é que você sobrevive? Com parceiros, com gente que também planta o amor. E se você visitar ele 3 vezes por mês, você vai pagar uma taxa, e 2 taxas, e uma taxa. E nenhuma, 4 taxas. A ideia é o amor. E é verdade. Então, é o amor. Nosso projeto é baseado no amor. O meu segredo é baseado no amor. Eu amo fazer o que eu faço também, como você ama, Fábio. E isso é o gostoso, cara. O documentário que você fez é maravilhoso. As pessoas têm que abrir a cabeça. Esquece dogma de religião. Sim. Esquece doutrinas, conceitos, preconceitos. Abre para uma pessoa que está fazendo e viveu
no bem. O bem, Chico Xavier viveu no bem. Eu tenho uma frase aqui de Chico Xavier tatuada em mim. Ah, que legal. Isso passa. Isso passa, né? É, muito legal. Né? E eu não estou pregando religião, e eu conheço todas. Umbanda, Candomblé, catolicismo, evangélica, todas. Frequentei todas. Não tenho medo, receio. Eu Nem estou aprendendo preconceito. mais uma ainda. Estou aprendendo uma nova, que em breve eu vou poder falar, porque eu estou legal. aprendendo. Cara, eu amo aprender. E você também tem isso no seu olhar. Essa vibração. Tem que ter, né? É justamente, que aí a gente linka de novo ao trabalho, porque se você não tiver esse brilho, essa vontade, esse propósito, se for por dinheiro, não faça. Estava conversando com uma pessoa esse dia, porque não sei o quê, porque pelo dinheiro, eu falei, cara, você está indo pelo dinheiro? Estou. Então você já não devia ter ido, porque pelo dinheiro você não vai fazer com amor, você não vai fazer direito, vai fazer qualquer coisa porque você só está pensando no dinheiro. E não é isso, o dinheiro é uma consequência. Claro, a gente precisa de dinheiro, é óbvio. Se negociar, vender, Sim. Isso faz parte. Quando a gente trabalha com, por exemplo, na produtora, muito trabalho é tentar negociar projetos. Eu tenho uma série aí que a gente está tentando, está difícil, é infantil, mas chama O Imaginário de Sofia e Pudim. É para criança. Imaginário? De Sofia e Pudim. Sofia Doce. é uma Pudim menina. é um carinha. É um gato. É um gato? É. Olha É que um gato delícia. e ela assim, ela lê muito. Então assim, ela já se imagina É um numa mundo situação de Bob, assim. Mundo... muito parecido, é essa mesma linha. Ela exato. cria... Ela imagina e está ali dentro, envolvida. Tanto que o piloto, que é o curta que a gente faz, ela começa num avião em pânico. Então ela está Mayday, 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 com a torre, o avião está caindo fumaça e tal. Então a gente coloca ela estava lendo um livro e ela estava se imaginando aqui. Então ela se imagina Masterchef, cineasta, dentista, tudo ela vai se imaginando, ela é o gato é o companheiro, né? E a gente fez com um propósito de leitura. É uma simuladora, é um pretender. Você Exatamente. assistiu essa série? Você lembra disso? Eu lembro. E aí o que acontece? Pô, você põe todos os valores que uma mãe está falando que precisa, mas negociar isso é difícil. Sim. Olha aí, empresas, olha quanta coisa boa na educação. Tem coisas boas acontecendo aí com gente boa que precisa só aquele empurrãozinho, Empurrãozinho, Mas Deus está tocando. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. A gente também está finalizando, estamos na produção, mas um documentário chamado Ressignificar, que veio a partir da pandemia. Por que aconteceu? Elevou-se muito pessoas depressivas, com ansiedade, Sim. síndrome do pânico. Sim. Então, esse ressignificar é saúde mental em novos tempos. Então, nós vamos falar como ressignificar o problema de uma outra forma, seja meditando, seja com uma boa alimentação, com boas práticas. Não que o remédio não seja A Paulinha importante. Garcia manja bem nisso, hein? É, né? Nossa amiga Paula Garcia. Ela um beijo, manda Paula. muito bem nisso aí. Ela tem E umas ideias exatamente ótimas com isso, porque eu não quero, tá? Também não posso ser responsável por dizer que o remédio não funciona, não. Tem casos que a pessoa está num nível tão grande de depressão que só tira ela de lá Sim. o remédio. Claro que aquilo é por um tempo limitado, ela não vai viver escravo daquilo. Mas é justamente uma proposta de vamos conhecer coisas novas, né? Então, entrevisto médicos, psiquiatras, É a doença, professor. né? Infelizmente é o grande A mal. OMS Né? já até assumiu isso, né? Que ia ser o grande vilão nosso. E pós-pandemia amplificou isso, né? Foi, porque afastou, deixou o pessoal meio sozinho, né? Aquela situação, quero abraçar, lembra? Que situação, hein, rapaz? Interessante como as pessoas sentem falta de um abraço, né? Não é o valor que deu um abraço. Deus mostrou isso pra gente. Exatamente, né? Se eu olhar assim, eu achava ali que assim, né? Todo mundo sempre falava, o brasileiro não é um povo muito unido, né? É louco. Aí eu falei assim, porque nunca passou por uma guerra, por nada disso. Na Europa eles têm essa sensação, tem essa noção de que Nós devemos somos compartilhar. acolhedores demais. Cara. Nós somos, mas você vê que a pandemia ainda assim, ela trouxe muita coisa boa, aflorou muita bondade, mas também aflorou muito egoísmo, né? Sim. Mas como nós já vamos entrar em família, eu quero só que você resuma para mim Deus para você hoje. Essencial. Essencial. É essencial. Não é a fonte única, talvez. Tudo que a gente precisa. Vou citar uma coisa que o Abílio Diniz contou, que quando ele foi sequestrado, foi num grupo terrorista internacional, e os caras enterraram ele vivo. E quando ele estava debaixo da terra, enterrado vivo, ele, por um momento, parou e pensou assim, falou, Deus,
que eu nunca perca a minha fé. Quando eu vi isso, aquilo lá me tocou demais. Porque ele estava enterrado e ele conseguiu sair de lá. Ele falou, foi um momento de conexão com Deus onde ele falou que eu nunca perca a minha fé. Ele não pediu para sair de lá vivo, ele pediu para não perder a fé. E a fé tirou ele lá de dentro. Vamos pro comercial e já voltamos. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. Viu como foi rapidinho? Voltamos aqui na Rede Brasil Televisão, também no portal R7 e também no canal N09. Você que não está inscrito, já dá um likezinho, inscreva-se, compartilha, chama a vizinha, a mãe e tal. Esse programa aqui é um programa que fala muito com a família de vocês. Família, trabalho, espiritualidade. Eu sou a Lê Navarro e aqui é o canal N09. Eu estou com o Fábio Medeiros. Que honra, Fábio. Não, a honra é que toda papo minha. Gostoso hoje. Falar sobre o seu trabalho, falar também sobre espiritualidade com você, um trabalho que você fez muito bonito. O pessoal ainda consegue baixar em qual plataforma hoje? No YouTube está lá gratuitamente. Para quem tem o Amazon Prime também está lá tanto o Data Limite segundo Chico Xavier como o Despertar Data Limite. Data Limite, gente, vale a pena assistir. É muito bacana, é muito forte. Para você vai ver que não existem coincidências, né? É verdade. Tá tudo ali, muita coisa bacana. Vai conhecer, vale a pena conhecer. Fábio, conhecendo você aqui, já falamos sobre o trabalho. Você falou que o trabalho era... Para mim, o trabalho é o meio. Meio. É o meio. É onde vai se propagar tudo. Tudo. A sua felicidade, as suas angústias, se você tiver. Ele é um meio. Ele vai... É como se fosse a via expressa. Ela está ali, aberta para você trafegar. E a espiritualidade era? Para mim, essencial. Essencial. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho de família. E o Fábio Família? Casou agora, foi para Itália, casou? Casei como é que é o nome? Qual é o nome da privilegiada? Rebeca Casagrande, diretora também. Trabalha com você? Roteirista, trabalha, minha sócia na Cinemakers, na minha produtora. Minha namorada há muitos anos. E casamos agora, finalmente. Era para ter casado em 2020. Você que convenceu ela ou ela convenceu você de parar de enrolar quem? Eu acho que assim, ela me convenceu a parar de enrolar. Eu consegui enrolar bem, acho que uns 12 anos. Eu Só consegui. 12? Que receita, hein? 12 acho que no total, na verdade. Eu já perdi as contas ali, mas ela começou com a minha namorada mais nova do que eu. Namoramos bastante tempo, aí planejamos casar. Veio a pandemia, tivemos que adiar o casamento. Casamos no civil, mas o religioso foi 2 anos para frente, então casamos esse ano. Mas eu não sabia que casar era tão legal, rapaz. Todo mundo brincava, falava, casar só perde pra vida de solteiro. Casar é muito bom, só perde pra ser solteiro, né? Casar é muito gostoso. Foi muito legal, eu curti demais, assim. Eu falei, queria casar de novo. É que assim... Com a mesma mulher, né? Por favor, Rebeca, estamos corrigindo aqui. Não, Rebeca, é com você. Quero casar de novo com você, não é isso? Você sabe que quando eu estava lá, não sou de postar coisas da minha vida pessoal, geralmente trabalho. Eu falei, vou fazer um story aqui, uma live e tal. Então a gente saiu do casamento, que assim, Veneza, né, para quem conhece Veneza tem uns canais e tal, a gente estava no canal principal no hotel, pegamos um aquatáxi até a igreja, da igreja até a festa e da festa de volta. Então, todos os trajetos de aquatáxi que a gente alugou, e eu fiz o vídeo, assim, o mais interessante é que as perguntas você está casando de verdade ou você está produzindo um filme em Veneza? É o meu reality. Eu falei, então eu tô meio James Bond nessa história, né? Porque eu tava com gravatinha borboleta e tal. Eu falei, é o meu reality, exatamente. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu acredito na família.
E tem que acreditar. A família é essencial, né? Se eu tivesse que, talvez, definir, como eu disse que a espiritualidade é o essencial, a família é a estrutura, é a base de tudo, né? É o que te forma. Base, meio... Tudo, né? Eu acho que é a Você soma, já né? chegou tudo já no seu tripé. Eu acho que, assim, realmente... Acho que os 3 pontas, que é um tripé realmente, se tirar uma, desequilibra. Não né? existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. Boa, não tinha pensado nisso, muito bom. E assim, eu sou muito grato aos meus pais, que me deram todos os valores, me deram tudo que foi possível. Como chama? Meu pai chama Mitsuaki, japonês, minha mãe chama Maria. Eu tenho uma irmã, Daniela, e agora um sobrinho, Matthew, que ele é americano. Matthew? Né? Matthew Mitsu, a gente chama ele de Mitch. É um americano japonês. Ele é mesticinho, né? Ele parece meu filho, é uma cópia escrita minha, tanto que eu mostrava para ele. Mas vai crescer, né? Vai crescer. É que ele é bonitinho, né, tadinho. Se ele crescer igual, tá ferrado, né? Vai ficar bonitinho. É que nem uma vez falou para mim, pô, você parece muito meu amigo. Eu falei, pô, tomara que ele tenha saúde, porque beleza, a gente sabe que ele não tem. Mas que gostoso. Mas assim, eu sou grato aos meus pais, porque assim, eles tiveram uma origem muito humilde e batalharam muito na vida, né? Os dois juntos, 52 anos de casado, quase 53, e eles juntos criaram a minha irmã, me deram tudo na vida que eu quis. Claro, eu nunca tive tudo que eu quis, e o que mas eles puderam. tudo que foi necessário para mim eu tive. Meu pai fez de tudo para poder dar a guitarra quando eu toquei guitarra, para me dar a câmera quando eu quis fotografar, para me pagar a faculdade. Então, assim, essa estrutura para mim é a fundamental. A familiar. É a família. Que maravilha. Eu espero um dia ainda ter os meus filhos. Não, né? mas você vai ter em breve aí agora, hein? Não falo em breve porque está botando pressão já. Não, vamos lá. Tem que perder o nojo. Tem que perder o nojo. Bom, tem que aprender a fazer. Tem que ser. Muito muito bom. gostoso. Família é muito gostoso. Eu amo meus filhos, amo minha mãe, meu pai, meus irmãos. É muito bom ter essa base, né? Lógico que tem os almoços de domingo que sai aqueles arranca-rabo, né? Sim. Principalmente se tiver política envolvida. Né? Meu Deus do céu. Aí vira o bicho, né? Mas nem vamos falar de política. Não hoje. podemos. Estamos nesse momento aí. Que cada um tenha feito a escolha certa, que Deus tenha colocado luz no nosso país, né? Que é um país maravilhoso, né? O Brasil é maravilhoso, um povo maravilhoso. Tem que parar essa bipolaridade, essa polaridade, né? Vamos pregar o amor aí, que seja o que acontecer, aconteça com paz. Que seja um melhor para todos, né? Exatamente. Na verdade é isso. É o que eu falo, eu não me coloco como direita, esquerda. Eu tenho uma inclinação para a direita, vou dizer assim, né? Também. E o que eu sou a favor é do certo sempre. Eu também. Então, assim, para mim, se o candidato é de esquerda, o presidente é de esquerda, ou o governador, seja quem for, desde que ele não faça nada que seja ilícito, está tudo certo. A minha expectativa é que, se o novo governante que entrou agora, contrário do que ele já fez, que ele se redima aí. Eu tenho a esperança, Vamos se redimir, né? de que, como a gente já teve a experiência, e ele também teve, porque afinal de contas ele passou mais de 500 dias da cadeia. Ele tem uma história, né? Que não cometa o mesmo erro. Já é um bom princípio. Sim. E melhora uma série de coisas, porque assim, promessa, né? Isso todo mundo vai fazer. De campanha todo mundo faz. Todo mundo faz, qualquer político faz. Agora, cumprir é diferente. Mas vamos lá, não vamos nem entrar nesse mérito. Não quero entrar, porque aqui é o Meu Segredo com o Fábio Medeiros hoje. Cara maravilhoso, gente boa, meu parceiro de trabalho, né? Quem sabe a gente ainda consegue fazer algum trabalho junto, vai ser um prazer, uma delícia. Mais do que um prazer. Aqui a gente tem muitas afinidades, né? Você gosta de... Bom, você é do automobilismo, eu adoro automobilismo. Você é do audiovisual, eu também sou, né? A gente tem a mesma idade e essa troca de experiência ali é uma coisa fundamental. Isso não tem preço, porque eu creio que eu aprendo muito com você, com a tua equipe, todo mundo troca, né, experiências. Sim. Isso é muito legal. E eu quero muito conhecer o seu trabalho mais de perto, que eu acho que essa parte aí de documentário é uma parte que eu gosto muito do reality show, eu gosto muito da alegria, da coisa boa. Cara, tem o José Renato Rosa, né,
que também tem um trabalho de documentário muito bonito que ele está fazendo, e que ele tem a Família Zoreia também, que é muito legal, que é o lado do humor. Ele é cantor, né, do Rosa, era Rosa Rosinha. Nós estamos juntos também no Empreitada. Você vai adorar conhecer ele, porque ele é um cara muito sensível para isso. Que legal. São pessoas que criam, que trazem, que agregam. Isso é muito legal. É só coisa boa, cara. Notícia boa, para mim, é um fundamental. Trazer você para cá foi uma coisa muito boa, uma oportunidade muito boa. Estou muito feliz de ter batido esse papo. Sei que o pessoal aí está falando aí que está chegando no final aí da nosso bate-papo, né? Que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. E, cara, você está convidado para vir aqui mais vezes, quantas vezes não convida você que quiser. Eu venho, poxa, eu adorei, Vai sério. ser uma honra ter você aqui. Vem participar dos outros programas também. E outra, corrida, tá junto com a gente, futebol. Eu quero muito te assistir correr. Eu sei que eu vou ver você ganhar, mas eu quero estar lá para presenciar esse vai momento. ver eu competir, que é mais importante. Demais. Vai ser muito legal. Galerinha, vou deixando para vocês aqui, ó. Muito obrigado por permitir que nessa terça-feira eu entrei na sua casa com meu coração aí aberto para levar para vocês esse programa, falando sobre espiritualidade, falando sobre trabalho, falando sobre família. Lembrando que nós estamos na torcida agora para que o Fábio já tenha logo filhos, com a Rebeca, né? E que vocês deem muito carinho, muita luz aí em oração para que esse novo momento que o Brasil vai passar seja repleto de ternura, porque eu acho que o Brasil está precisando de ternura, né? Para que a gente volte a ter outros assuntos na mesa do almoço, do jantar, da família. Eu sou Ale Navarro, minhas mídias sociais é Ale Navarro Oficial, o canal é canal N09, nós estamos no Portal R7 aqui na Rede Brasil. Entre em contato com a nossa produção, 963933777, e esse é o Fábio Medeiros, que ele vai falar um pouquinho mais antes da gente encerrar sobre o trabalho dele. Olha, para mim foi uma honra realmente estar aqui. Quando eu recebi o convite da sua produção, fiquei muito feliz. E não são todos os convites que eu aceito, não por nada, que às vezes a gente não dá, mas eu falei, não, eu vou abrir um espaço, eu quero estar lá com a Alê, quero estar junto com a equipe, quero participar, conversar, porque como você disse, isso não é uma entrevista, é um bate-papo. E isso que me deixou mais encantado com o teu programa, porque é gostoso de assistir, é gostoso de ouvir. Se você não tiver podendo assistir, que você ouça, põe no YouTube. Tá no Spotify também. No Spotify, maravilhoso. Porque a gente às vezes perde muito tempo no trânsito, você está ouvindo um conteúdo de qualidade. O programa é Meu Segredo no Spotify. Que legal, eu já vou começar a seguir também. Não sabia que estava no Spotify, já no YouTube já está seguindo. Nós estamos entrando canto a canto, tem que levar a boa notícia. É isso, né? Onde tiver um espaço tem que estar. E é muito importante esse teu trabalho, porque traz algo para as pessoas. É diferente de você sentar e falar besteira, falar fofoca. Nada contra. Eu sei que o mundo gira, a roda econômica gira através desses programas também. Mas eu gosto de coisas que me agregam, né? Então, assim, eu faço escolhas. A gente, por causa do documentário, foi chamado para 1000 coisas. Às vezes você fala, eu vou, porque tem pessoas que querem ouvir o que a gente tem para falar e a gente tem essa responsabilidade, né? É um pouco do Exupéry, né? Tu é responsável por aquilo que cativas, né? Sim. E aí eu fico pensando, eu tenho que estar. Geralmente a gente vai, o Geraldinho falava isso, olha, o Chico falou para mim, você vai ser muito convidado, você tem que ir, faz parte desse trabalho. Então a gente levou muito a sério em estar, mas agora nesse momento que já passou, eu estou escolhendo não por dizer que, né, agora virou uma estrela, não. É porque às vezes você tem que dar prioridade, tem que trabalhar 1000 coisas para fazer, mas eu fiz questão de estar aqui porque meu segredo realmente me traz algo. Né? Eu conheço um pouquinho do segredo de cada um. Gostoso, né? Legal demais. Que bacana. Sua rede social? Fábio Medeiros. @Fábio Medeiros. A produtora da gente no canal no YouTube é o youtube.com/Cinemakers Brasil, que tem os nossos documentários, tem dicas de audiovisual, também tem um monte de coisa legal, lá. Galera. Dá para aprender muita coisa lá. Espero que sim, né? Mas nós vamos fazer muito troca de figurinha aqui. Certo, galerinha? Ó, meu segredo vai ficando por aqui. Hoje foi com o Fábio Medeiros. E em breve, quem sabe o seu, né? Esse é o meu segredo. Qual é o seu segredo?